mistura. Podemos mostrar as linhas de fluxo. Nessas linhas de fluxo é como se a gente tivesse aqui pequenas barras que são influenciadas pelo escoamento, né? E aí a gente tem uma ideia de como é que o escoamento se comporta. Podemos plotar as forças nessas barreiras, que a gente está vendo como a força ela muda. Aqui a gente tem como deslocar sensor. E aqui a gente pode plotar dados, né? Então eu vou iniciar a coleta de dados aqui. E a gente tem aqui diversas formas de visualizar isso. Pronto. Bom, podemos mudar a viscosidade, né? Se a gente aumenta a viscosidade aqui, por exemplo, o fluido modifica bastante seu escoamento. Se a gente diminui a velocidade, a gente tem um impacto disso no escoamento também. Bom, eu vou limpar essas barreiras agora. E a gente tem agora, eu vou tirar esses dados aqui. Só para mostrar para vocês, né, que vocês podem colocar outros tipos de barreira. Por exemplo, vou colocar aqui um círculo largo. Então você vê que você tem, né, possibilidade de fazer diversos tipos de barreira aqui para simular o escoamento. Tá? Então, podemos colocar aerofólio e assim por diante. Bom, eu gostaria que vocês manipulassem esse programa, que vocês testassem ele, fizessem diversas análises, né, dele para que vocês pudessem tirar conclusões sobre a questão do comportamento do escoamento do fluido. Vamos voltar lá para a apresentação. Bom, a gente tem aqui agora um outro programa, que é um programa bem interessante também de visualização. A intenção com esses programas aqui, desse tipo, é apenas para você ver características gerais do escoamento, tá? Não é para você fazer simulação. Vamos dar uma olhada nele, então. Então, esse programa, ele permite que você carregue uma imagem qualquer e que você simule o escoamento nessa imagem. Bom, pronto. Então, a gente tem aqui um processo aqui que ele mostra para você em vídeos, em texto, como é que você faz para carregar a sua imagem. E você pode verificar, fazer essas simulações, né? De tal maneira que você consiga ver aspectos bem interessantes do escoamento. Aqui a gente tem uma galeria de vídeos que mostra isso. Por exemplo, escoamento em torno de um aerofólio, né? Então você faz essa imagem do aerofólio. Qualquer programa de edição de imagens, por exemplo, pode ser até o Paintbrush mesmo. Você cria essa forma lá no Paintbrush, por exemplo, carrega para cá e você pode fazer essas simulações, tá? Então é bem interessante esse programa para você ter também a visualização do escoamento, tá? Então eu aconselho vocês a também manipularem esse programa e depois a gente pode trocar experiências na sala de aula sobre o que vocês aprenderam. Vamos voltar lá para a apresentação. Bom, pessoal, então a gente tem... Eu passei aqui diretamente para outro programa, mas vamos voltar aqui para a apresentação. Então, a gente tem um outro programa aqui chamado Flow Square. Também ele é online, você não precisa instalar nada no seu computador e ele permite que você faça simulações de escoamento de fluido. Também bem interessante, parecido com o anterior que a gente viu, só que esse aqui ele tem mais opções de visualização. Então você pode
executar ele online ou então baixar para o seu computador. Você tem aqui alguns exemplos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem escoamento em torno de um salto. Aqui a gente tem o escoamento em um canal. Aqui nós temos um vórtex de von Karman. E a gente vai fazer a mesma recomendação que a gente fez agora há pouco, que vocês façam o uso, né, o teste desse programa para verificar se vocês conseguem gerar esses padrões aqui de escoamento. Tá? Bom, esse programa, eu acabei de falar que ele dá para executar online, né? Mas na realidade esse aqui você tem que baixar, é o outro que você consegue executar online. Mas ele é um programa gratuito, é um programa super compacto e eu gostaria que vocês tentassem, né, gerar esses padrões aqui de escoamento com o programa. E a gente tira as dúvidas na sala de aula. Então vamos voltar lá para a apresentação. Pronto. Bom, vamos aqui agora discutir alguns aspectos que a gente pode colocar da seguinte maneira, né? A gente colocou aqui, que contribuem para o avanço da modelagem. Na realidade, para a gente conseguir modelar mais e mais precisamente os nossos fenômenos, a gente teve a contribuição de diversos aspectos. O primeiro deles, por exemplo, uma melhor compreensão de processos físicos, químicos e biológicos. Essa melhor compreensão ela está associada com valores de coeficientes de difusão, por exemplo, né? Caracterização de reações químicas, caracterização de mecanismos de transporte, mecanismos de coesão. Quanto mais a gente conhecer esses processos, mais fácil fica a gente transformar isso daí em modelos e obter resultados que podem ser úteis na gestão dos corpos d'água. Outro aspecto que influenciou bastante o avanço da modelagem ao longo dos anos. Disponibilidade de esquemas numéricos rápidos e eficientes. Então, em especial nas décadas de 70 e 80, a gente teve muitos algoritmos numéricos que foram desenvolvidos que tornaram bastante eficaz o processo de solução das equações diferenciais. E progresso na capacidade de computação. Então hoje a gente consegue, né, a gente viu agora há pouco mesmo, executar esses programas aí na online mesmo, e a gente acaba fazendo coisas hoje no computador, até mesmo nos nossos celulares, que alguns anos atrás a gente precisava de supercomputadores para realizar, né? Precisava de estações de trabalho, por exemplo. Então, isso daqui são aspectos que, ao longo do tempo, contribuíram para um avanço nos processos de modelagem. Bom, a gente tem aqui, nessa figura, de uma forma geral, componentes de um sistema típico de modelagem hidrodinâmica de qualidade de água. Então, a gente tem aqui, primeiramente, né, uma série de dados, por exemplo, associados com a atmosfera, associados aqui com a questão do leito, associado com características da água, e a gente tem diversos modelos que estão representados aqui através dessas caixinhas aqui, com essa borda um pouco mais trabalhada. Então a gente tem o modelo hidrodinâmico, modelo de ondas de vento, modelo de eutrofização, modelo de transporte de sedimentos, modelo de tóxicos e modelo aqui de leito de sedimentos, como é que o sedimento se comporta aqui como leito. E a gente tem diversas informações que são usadas como entrada nesses modelos e outras informações são saída desses modelos. Por exemplo, se a gente considera o modelo hidrodinâmico, a gente tem como entrada dados de condições de contorno hidrodinâmico,
assim como escoamento entrando, saindo. A gente tem como entrada radiação solar, temperatura, nuvens, chuva, o vento, altura de ondas, né, da superfície e outros que não estão mostrados aqui, outros dados. Como saída, a gente tem aqui correntes, né, são as velocidades, elevação da superfície, mistura, temperatura, salinidade, tensões de fundo. Então, aqui a gente tem, de uma maneira geral, uma descrição de modelo hidrodinâmico que recebeu esses vários dados que a gente citou e que pode fornecer todos esses tipos de saída. Dependendo da complexidade do modelo hidrodinâmico, a gente pode ter apenas alguns desses dados como entrada e algumas dessas informações aqui como saídas. Quando a gente tem, por exemplo, um modelo de transporte de sedimentos, a gente tem como entrada desse modelo o próprio modelo hidrodinâmico, os resultados do modelo hidrodinâmico, em especial velocidade, assim como condições de contorno em termos de sedimento e dados de carregamento desse sedimento. Se a gente tem um modelo de eutrofização, esse modelo de sedimento também recebe dados de sorção e dessorção desse modelo de eutrofização. Por sua vez, o modelo de eutrofização ele recebe informações também do modelo hidrodinâmico, de condições de contorno e de carregamento de nutrientes e também de sedimentação. E como saída, ele fornece nutrientes, informações sobre nutrientes, oxigênio dissolvido, algas, macroalgas e também dados para deposição, né, de sedimento. Modelos tóxicos. A gente tem também como entrada outros modelos, resultados dos modelos de transporte de poluentes, dados de condições de contorno e carregamento de tóxicos, e esse tipo de modelo tem como saída a caracterização dos tóxicos da água. A gente tem esses modelos aqui de sedimentação do fundo, né, que eles recebem informações do modelo de transporte de sedimentos e também dos modelos de eutrofização. E eles possuem como saída, né, diversas informações sobre o próprio sedimento e fluxos de nutrientes que acontecem aqui nesse leito. A gente não comentou, né, muito aqui sobre a questão do modelo da onda do vento, mas ele recebe informações principalmente do vento e ele tem aqui informações também de saída, né, que podem ser usadas, né, à altura das ondas pelo modelo hidrodinâmico. O modelo de eutrofização também pode ter como saída interação com a atmosfera através da formação de gases, por exemplo, nitrogênio.